Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Já estamos perto de 2K. E eu quero agradecer a você que tem compartilhado o link, que tem comentado, que tem deixado o like. Você que chega, que faz a sua inscrição, que ativa o sininho. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Então, o meu muito, mas muito obrigado. Olha, começaram as séries B e C do Campeonato Brasileiro. E as equipes de Alagoas estrearam muito mal nas competições. A equipe do CRB estreou na noite da última sexta-feira e de virada acabou perdendo sua partida para o Novo Horizontino pelo placar de 2-1. GG foi quem marcou o gol da equipe alagoana. Chutou dentro da área, mas houve o desvio e a bola foi morrer no fundo da rede. O CRB fazia 1-0, mas tomou a virada, perdeu pelo placar de 2-1. O interessante dizer é que a equipe do CRB no segundo tempo caiu de produção. Novamente voltou a praticar o futebol que havia praticado em outras partidas. E aí chamou o adversário para cima dele e aí pagou muito caro. O técnico da equipe, o Daniel Paulista, fez algumas alterações, mas repetindo todo aquele roteiro que vem repetindo desde o início do ano, colocando as mesmas peças. Por exemplo, no setor de defesa, lá na lateral, colocando o Matheus Ribeiro. No setor de meio de campo, colocando o Rômulo, colocando o João Pedro. No setor de ataque, colocando também o jogador João Neto. Enfim, e esses jogadores não deram continuidade ao futebol que a equipe estava apresentando. Aí o CRB caiu ainda mais de produção. Estreia com uma derrota fora de casa e agora no próximo sábado, às 5 da tarde, no estádio Rei Pelé, joga diante da equipe do Amazonas. O Amazonas que perdeu dentro de casa para o Sport pelo placar de 3-2. E aí, logicamente, que vem para cá tentando também uma vitória diante da equipe regatiana. Agora é esperar então o próximo confronto. Lembrando que nesta janela que fechou na última sexta-feira, o CRB anunciou 3 contratações. O lateral esquerdo, o Jorge, o meio-campista Raí e o atacante Getúlio. Eu confesso que entendo como reforço apenas o atacante Getúlio. No lado do CSA, a equipe azulina fez uma viagem muito desgastante, apresentou um futebol muito baixo e acabou perdendo para o Ipiranga pelo placar de 3-1. Os gols da equipe do Ipiranga foram marcados pelo Fernando, Caio Melo e o Matheus Anderson. Para a equipe do CSA, descontou o Bruno Cardoso, que acabou descontando quando o CSA perdia pelo placar de 2-0. O segundo gol que teve, inclusive, a sua culpa. Ele saiu jogando errado, o time do Ipiranga recuperou a bola e acabou fazendo o segundo gol. Terceiro gol também da equipe do Ipiranga, numa falha gritante do time do CSA, que estava meio perdido na sua zaga. E aí, em um contra-ataque, matou o jogo, venceu pelo placar de 3-1. Para esta partida, o técnico da equipe, o Christian de Souza, optou por colocar algumas peças que chegaram recentemente. Não vou duvidar da qualidade dos jogadores, mas sim da falta de entrosamento e da falta até mesmo de bom preparo físico. Na zaga, por exemplo, ele não utilizou o Eduardo Biazos, ele colocou o Bruno Cardoso, que mostrou ter pouca entrosamento com a equipe, como também mostrou um certo desconforto de estar na zaga, pelo menos na partida de hoje. Ele optou também pelo Dalpian. Dalpian é um cara que estava jogando na sua última equipe, mais centralizado no setor de meio de campo, e aí veio para a lateral esquerda. Sentiu também, achei que podia ter continuado com o Eric Prata da casa, que tem muito mais qualidade. Optou também no setor de ataque, colocar o Yuri Tanque. E também o Yuri não recebeu as bolas para poder finalizar também com qualidade e colocar a bola para o fundo da rede. Lembrando que no setor de meio de campo ele contou com o Marlon, com o Juninho Valora, que estava voltando de lesão, não jogou bem, ficou ali praticamente sem aparecer na partida, e o Gustavo Xuxa, ele podia muito bem ter entrado com o Pedro Favela, que estava jogando as últimas partidas e que estava correspondendo. Trazer as peças de última hora, sem entrosamento, sem a devida condição física, acaba pagando um preço muito alto. O próprio técnico, depois da partida, fez uma avaliação do que foi a primeira partida do CSA na Série C do Campeonato Brasileiro e a derrota para o time do Ipiranga.
Boa noite, Nação Zulina. Começar a entrevista coletiva pós-jogo com o técnico Cristian de Souza, que direto de Erechim. CSA acabou sendo derrotado por 3-1 na primeira rodada da Série C. Professor, boa noite. A primeira pergunta é do repórter Guilherme Nobre, da Gazeta Web. Ele fala, taticamente, ele pergunta, né? Taticamente, onde foi que o CSA picou hoje à noite? Boa noite ao nosso torcedor, né? Infelizmente, estamos saindo daqui derrotados. Eu vou fazer uma análise geral do jogo. O primeiro tempo, a gente teve algumas dificuldades, né, principalmente na contenção do adversário. O adversário teve a bola mais que a gente, veio jogar muitas vezes no nosso campo. De certa forma, a gente tinha, né, uma boa solidez defensiva. Mesmo o adversário com essa posse, a gente vinha sofrendo pouco lances de perigo no nosso gol. Tivemos uma chance, né, de contra-atacar, uma jogada que o Marquinhos saiu bem, na cara do goleiro. E assim ia transcorrendo o primeiro tempo, a gente acaba tomando um gol de bola parada, erramos, né, defensivamente, uma bola que era dominada nossa, a gente acaba dando um escanteio de graça ao adversário e acabamos em inferioridade nesse primeiro tempo. No segundo tempo eu propus duas trocas, né? Precisava dar mais fluidez no nosso jogo, a bola saída lá de trás, que a gente vinha trabalhando também com o Marlon na construção com 3. E aí a gente teve mais o comando da partida, teve o comando do jogo. Começamos a criar bastante situações do lado da área, de escanteio, situações de finalização. Assim nasce o nosso gol, né? Nós, num momento bom no jogo, tomando as rédeas do jogo, o adversário já encolhido. A gente tem um lance de quase gol, onde o Vitor Leque entra, rouba, o goleiro faz uma bonita defesa. E depois, para mim, o lance crucial do jogo, ao meu ver, um pênalti claro, né, não marcado a nosso favor, em cima do Vitor, onde a gente ia finalizar, ia fazer o gol, era ele o gol, no rebote, após o rebote do goleiro. A arbitragem acabou não dando, acho que isso foi um lance importantíssimo do jogo. Seguimos tentando, né? Seguimos tendo as ações. O terceiro gol foi uma situação já de erro, né? Atípica, né? No escanteio nosso, acabamos dando um contra-ataque que não podemos dar. Foi o que definiu a partida. Eu fico com a impressão que um primeiro tempo com dificuldades, né? A gente ainda com desentrosamento, claro, né? Dos jogadores que estão chegando. E o segundo tempo a gente consegue, em cima da dificuldade do jogo, se sobrepor ao adversário, fazer um jogo superior e que, né, se não tivesse essa intercorrência da arbitragem, a gente teria, no mínimo ter saído daqui com um empate e um ponto levado para casa. O Tainan Melo fala, deseja boa noite. Até que ponto o entrosamento dos novos atletas com o restante do grupo influenciou no resultado da partida? O que é que dá para evoluir nessa equipe até o jogo de domingo contra a Ferroviária? Ossos do ofício, né? Estamos numa reconstrução, há uma semana da competição mais importante, o clube está passando por uma reconstrução, uma reorganização do elenco. Normal que a gente erre mais, é normal que a gente peque mais no entendimento do sistema de jogo, mas é trabalhar. Nós temos semanas cheias para poder trabalhar e tenho certeza que com essas semanas de trabalho a gente vai evoluindo, vai melhorando para poder fazer um jogo na frente do nosso torcedor, um jogo sólido, parecido com o que foi o nosso segundo tempo aqui, para a gente poder fazer a nossa primeira vitória na competição. O Cledson Silva do Na Rede fala, professor, o CSA quase que não existiu ofensivamente pelos corredores. E com a saída do Wellington Carvalho, porque houve a opção de mais um volante e não um atacante, já que a equipe perdia a partida? Não, o time existiu sim, a gente construiu inúmeras jogadas pelo lado, tanto com o lado do Alpian, quando no segundo tempo com o Rafinha, né? A gente conseguiu ter superioridade nos lados sim, foram inúmeros escanteios, situações de gol. A opção do Wellington é que eu precisava mudar, precisava deixar o time mais com a posse de bola, tinha que ganhar um atacante na frente. É o risco que o treinador tem que assumir e eu acredito que deu certo porque a gente conseguiu ter a rédea do jogo no segundo tempo, controlar a partida e criar situações de gol. O Júlio César Oliveira da Paz do Sarefim pergunta por que o CSA sofreu tanto na bola aérea? A gente errou, né, no gol, o jogador que não podia estar sozinho na marcação individual estava sozinho
E aí tu paga caro, né? No primeiro tempo, que mesmo o adversário tendo a bola, a gente estava controlando bem o jogo. São situações que a gente tem que corrigir, melhorar, treinar, repetir bastante, mostrar por vídeo. É uma evolução normal do processo nosso, né, de reconstrução de time que está ainda desentrosado. O Ricardo Amaral da TV Gazeta fala, pouco mais de uma semana depois do jogo contra o CSA voltou a apresentar um desempenho bem abaixo. Para uma estreia chega a ser preocupante depois de uma semana de trabalho. O quanto do que foi apresentado hoje te agradou e preocupa para o próximo fim de semana? Acho que eu já respondi nessa pergunta. O segundo tempo para mim serve de modelo, né, a nível de organização ofensiva. Acho que é por aí, esse é o caminho, claro, óbvio, longe ainda, né, do ideal de ser mais eficiente, mas criamos situações. Tivemos, né, na cara do goleiro, o goleiro fazendo defesa importante, tivemos a situação, ao meu ver, de um pênalti claro. Então é isso, é construção, é ter paciência, equilíbrio, muito trabalho. Né? Vamos entrosando esse grupo que está sendo montado agora para a gente, a cada jogo, a cada semana que a gente tem trabalho, poder evoluir e ficar cada vez mais competitivo. Obviamente a gente sabe que tem que melhorar bastante, tem que evoluir em todos os aspectos, mas isso aí é o processo que vai dar e é o tempo que vai nos dar. A última pergunta aqui é do Arne Oliveira, ele pede para o senhor falar sobre as mudanças na equipe principal, destacando as saídas do Biazos e também do Eric. Não, opções, a gente tem um elenco, né? A gente tem que receber esses jogadores que estão chegando, a gente vai fazer aquilo que a gente achar melhor, né? Para tornar o CSA competitivo, organizado, né? E dando realmente entrosamento naquilo que a gente imagina, né? Do ideal, para a gente ficar mais forte e principalmente gerar resultado. Professor, agora para a gente fechar, desses 19 jogos, 9 vão ser no Repelé, o primeiro é dia 28 contra a Ferroviária. Uma equipe também importante aí nessa Série C. Primeiro jogo em casa ao lado da torcida, né? É o momento da torcida puxar e fazer a diferença para o time conquistar essa primeira vitória. O torcedor vem nos abraçando, né? Desde que eu cheguei eu senti o torcedor nos abraçando, ele está ansioso para poder ajudar e vai passar por nós. Quem faz a torcida é o time, é a equipe dentro de campo. Estamos num momento realmente que a gente tem que ter equilíbrio, né? Temos que ser sensatos, temos que saber o que estamos fazendo. É uma reconstrução de quase 50%, 60% do nosso plantel e a gente vai ter que contar muito com o apoio do nosso torcedor, aquele fiel torcedor que incentiva até o último minuto, para a gente poder fazer da nossa casa uma força a favor do CSA. O time do CSA que agora enfrenta também uma viagem bastante desgastante. Depois da partida em Erechim, fez o jantar lá mesmo em Erechim, viajou para Porto Alegre, nesse domingo pega voo para São Paulo, Maceió chegando aqui já depois das 4 da tarde. O time folga na próxima segunda-feira, representação somente na próxima terça-feira. E aí começa a trabalhar, a pensar também na equipe da Ferroviária. Seu próximo adversário, próximo domingo, 4h30 da tarde, aqui no estádio Rei Pelé. A obrigação agora é de vitória, precisa vencer para recuperar não os pontos perdidos, mas não ficar tão distante da turma que começou a Série C vencendo na competição. O time da Ferroviária faz a sua estreia na competição somente na próxima segunda-feira, quando joga contra a equipe do ABC. O jogo acontece em casa na próxima segunda-feira, a partir das 8 da noite. O CSA com certeza vai estar vendo essa partida, porque terá a Ferroviária como seu próximo adversário na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu quero agradecer a você que esteve conosco acompanhando o nosso material do início ao fim. Não esquece de deixar o teu like, de fazer o teu comentário, também é muito positivo para o crescimento do canal. Olha, copia o link e manda para a sua rapaziada, para os seus amigos, para os seus parentes, e você que está vendo a gente pela primeira vez, faz a tua inscrição e ativa o sininho. Valeu então? Grande abraço para todos, fiquem com Deus!